você não confia na lisura da pesquisa, então que não se faça pesquisas, poxa. Vocês são a favor da pesquisa? Deville, o que você acha da pesquisa? Eu vou colocar um lado, puxando um pouquinho do que o Paulo falou do desempenho de avaliar as coisas, né? A Clarice fez uma contribuição interessante aqui, ó. A ideia é a representação das minorias, né? Como você falou, né? Tentar ter uma representação dos partidos menores e tudo mais. Mas... O objetivo é nobre, mas funciona ao contrário. Não, mas a prática é irreal, tá? É muito melhor fazer o contrário, né? Então, Paulo, o que eu acho que deveria acontecer, né, e que não acontece, é a brincadeira que eu faço ali do Rasta, que ele fala da bigodagem, né? Então, a bigodagem é a ausência de responsabilidade quando você tem poder. Então, em inglês a gente tem o accountability, né, que é famosa, que a gente pode entender como um vetor de poder e responsabilidade, né? E no Brasil não tem isso. Então, o cara entra lá como político, faz um monte de merda como deputado. O que é fazer um monte de merda como deputado, por exemplo? Pô, o cara coloca um projeto de lei que é inconstitucional. Um deputado coloca um projeto de lei inconstitucional, tem que ser demitido, velho. Entendeu? Não dá nada. Esse cara entrega lá, tem 5, 6 assessores para entregar um projeto de lei inconstitucional. Né? Entra lá um processo, não tem prazo para avaliar, entendeu? Então, fica muito difícil, até como você falou, para ter um olhar de desempenho, de voto consciente do que esse cara fez ou não fez. Outra coisa, né? Eu vou mensurar por número de projeto que esse cara fez. Então, como que eu avalio a qualidade de um deputado em relação a isso? Né? Tem deputados que têm 20 anos de casa, tem deputados que têm um mandato e tal. E aí, qual que é a diferença disso para outro? E o pior, quando esses caras fazem uma coisa dessa e dá merda, quem assume a responsabilidade dessa merda? Né? Ninguém assume isso daí, sobra sempre pro eleitor, pro cidadão. Daqui a 4 anos o cara tira ele. Mas durante 4 anos a gente tá, literalmente se fudendo ali. Então, acho que o Pavani colocou o mínimo que a gente pode tentar fazer, pelo menos no primeiro turno, pelo menos no processo, é buscar uma informação mesmo, é ir atrás de um cara, parar de votar com o estômago, parar de votar com o umbigo, com a barriga, e começar a ver sobre o resultado, o que esse cara gerou, o que esse cara fez, o que esse cara não fez. E mesmo assim é difícil de achar. Né? Então tem esse lado também do cara que já está lá, por exemplo, pedindo uma reeleição, né? E essa parte política ela é muito estranha, né? São amizades e inimizades, né? Que você comentou da traição aí, no Paraná aqui, a gente está vendo um caso, né, meio estranho, né? Um candidato aí ao Senado que iniciou na política com um concorrente dele do Senado hoje aqui. Então, é umas coisas meio doidas. Você fala assim, como é que pode isso, pô? Cara, e aí? Então, a gente vive uma realidade também que ninguém assume a responsabilidade de nada, a gente coloca os caras lá e os caras não dão satisfação pra gente e o sistema, lavo minhas mãos, meu amigo. Eu vou deixar mais claro com relação, saindo um pouquinho do legislativo e indo para o executivo, tá? Se você olhar hoje os governadores e pergunta para ele qual é o seu plano de governo. Quando a gente fala plano de governo, o que é? O governador, o presidente ou o prefeito, ele é obrigado a estruturar um planejamento para os seus 4 primeiros anos, que chama-se plano plurianual. Eu não sou obrigado a fazer isso, porque eu só vou fazer isso no decorrer do meu exercício, porque eu tenho que aceitar o exercício do mandatário anterior, né? Uhum. Porque o plano plurianual, o plano do último, ele continua no primeiro ano de exercício do eleito, né? Então eu tenho um ano aí para estruturar isso do jeito que eu quiser. Que esse plano plurianual, que é o PPA, ele não serve de nada. Porque não existe métricas e indicadores que validem esse plano como ferramenta de fiscalização de qualquer tribunal de contas de qualquer lugar. Então, quando eu faço um planejamento, ele é só para inglês ver. Porque eu não consigo chegar e medir. O que ele vai medir? Ele vai medir onde eu gastei o dinheiro, mas não mede o planejamento. Entendeu a questão da efetividade da gestão. Nos RPG,
Nos RPG está lá citado como premissa de todo o governo o PPRA, o Plano Plurianual e outros mecanismos de iniciação do governo, quando é um governo. Tem o plano diretor também, que tem que fazer parte. Que poderia ter em qualquer tipo de empresa. Mas ele é desprovido de indicadores que são... Por isso que eu considero... Por isso que é importante falar de voto, né? Voltamos na questão da métrica. Então, nós voltamos na questão da métrica. Nós, como consumidores, como clientes do governo, é isso? Eles não prestam serviço para a gente ou não? Deveriam. Nós somos cidadãos, nós não somos os clientes do governo? Não somos? Sim. Então, o governo tem que ter métrica, tem que ter planejamento. Eu tenho que saber onde é que esse cara vai, onde é que ele está gastando o recurso que eu estou colocando. Então, eu não consigo fechar, mas vai nos portais e você vai saber tudo que está acontecendo. Vocês já entraram num portal do governo para ver quanto é que é? Como é que funcionam as contas, as funções? Eu já entendo de transparência. O que acontece quando você vê? Chega para mim e fala assim, o que tem no planejamento que está relacionado a essa função? Não dá para comparar, só dá para comparar o que está saindo, não dá para comparar o que estava previsto, não tem isso. Exatamente. Então, como você não tem plano de governo, plano de governo, tá? Porque de Estado eu já esqueci, que isso aí não existe no nosso país, né? Plano de Estado não existe. Ninguém olha o nosso país para 16 anos, 24 anos. Não. A gente olha o nosso país para os 4 anos que eu estou aqui dentro. Né? Mas aí... e tem só um agravante aí, né, Paulo? E o cara faz um plano, estabelece, né? Ou, se tivesse critérios, né? E se deu errado? Quem se responsabiliza pelo que deu errado? Né? Você coloca lá no plano lá que você vai entregar um crescimento do PIB, sei lá, de pelo menos 1% ao ano. Chega no final de 4 anos, está menos 10%. E aí, o que acontece com você? Nada. Você no máximo perde uma eleição e se aposenta ganhando 32 mil. Então, são situações assim assustadoras. Mas aí, eu queria fazer menção ao RPG, dizendo que lá na página 12 do RPG tem 6 conceitos fundamentais para entender e para ser compreendido num momento como esse de eleições. O conceito de governança pública, o conceito de governabilidade, que às vezes você elege um cara com total falta de governabilidade. O conceito, antes do PPRA, tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Exatamente, a LDO, puta que pariu. LDO. Aí tem o LOA, a Lei Orçamentária Anual, que essa é a grande toma lá da cá, né? Como é que a gente faz a Lei Orçamentária Anual? Quer dizer, para onde vão o dinheiro? E aí tem o PPA. A Lei Orçamentária Anual é um Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Pois é. A LDO é infligida o tempo todo. É o tempo todo. E quando você vai, coitado, eu tenho até dó do Tribunal de Contas. Porque toda hora você está trocando merenda por carteira. Você muda as funções dentro do coisa e você vai lá, manda para a tua Assembleia, acerta a aprovação e depois você corre atrás para... Então, assim, não adianta você ter uma lei de diretriz orçamentária muito bem elaborada, porque o país está mudando, o mundo está mudando, e você continua dando Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui a Clarice, ela está falando uma outra coisa importante que nem todo mundo sabe. O PPA é estabelecido por lei, com vigência de 4 anos, mas ele começa no segundo governo, no segundo ano. Eu acabei de dizer. O primeiro exercício, você está refém do PPA do antecessor. Exatamente. E é muito, muito triste isso.